Tô no camarote. Chegou a hora, Vini. Chegou a hora. O Paulo veio com um tênis super chique hoje. Hoje Ele chegou tá a hora, feliz. turma, porque é o Tá seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós vamos seguir falando de eleição aqui, porque ainda lá embaixo nas pesquisas, lá embaixo, o governador de São Paulo, João Dória, Vini, mudou a estratégia do negócio. Explica um pouquinho pra mim. Pois é, Paulo, ele tem aparecido aí com 2, 3, 4% no máximo aí em algumas pesquisas eleitorais, mas o que mais chama a atenção da cúpula aí da campanha do Dória é a alta rejeição que ele tem, não só no país, mas também em São Paulo, onde ele é governador do estado. Então a estratégia agora, que é a estratégia revelada pelo jornal o Globo de hoje, Paulo Matias, é reforçar as ações do governo de São Paulo, as ações que o Dória fez aqui em São Paulo, ações sociais e também sobre a vacina, a Coronavac, que até hoje o Dória não conseguiu capitanear em cima disso, né, Paulo? Então a estratégia por hora é cancelar as viagens pelo país, pelo menos até abril, quando o Dória vai ter que sair, se licenciar aí do seu mandato para iniciar a campanha e focar em ações pelo estado de São Paulo e talvez tentar fazer com que isso aumente um pouco aí a popularidade de João Dória. Ele também que desmarcou, né, Paulo, algumas conversas aí, outras reuniões, encontros com outros pré-candidatos à presidência, então vai focar nesse primeiro momento. Ele está mais em silêncio, né, Vini? Diminuir a rejeição. Não está aparecendo muito, né? Daquela maneira que ele estava aparecendo. Ele está mais recluso. Diminuiu Mas bastante. tem aquelas notícias de um desgaste também dentro do próprio PSDB em relação à ala candidatura bastante resistente dele. à candidatura dele. Eduardo Leite pensando em sair candidato à presidência da República pelo partido do Kassab. Exato. Tem duas eleições, também né? vai ter aí um impacto. Fala, Fabi. Tem duas eleições ocorrendo. Tem as eleições de fato dos presidenciáveis, os nomes, e as eleições, então, das federações, que estão lutando para que partidos nanicos sobrevivam. Então, a gente vê, tem uns bastidores pesados, né? Aquele ornando com aquele para ver se vira e depois não fique na cláusula de barreira. E aí a gente tem, de fato, as eleições dos candidatos propriamente ditos. Fabi, deixa eu só receber quem também nos acompanha através do rádio. Agora são 11 horas e 14 minutos. A gente está conversando um pouco sobre uma matéria que saiu hoje na imprensa dizendo que o governador de São Paulo está mudando de estratégia. O governador João Dória está mudando de estratégia em relação à busca incessante pela diminuição da rejeição aqui no estado, certo? Pois é, e nós tivemos também, nesse final de semana, a informação do Lauro Jardim de que aquele encontro que teve entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve como um dos temas abordados ali a chapa que Lula provavelmente fará com Geraldo Alckmin e que o Fernando Henrique Cardoso teria sinalizado positivamente, teria gostado da ideia, manifestou isso para o Lula, mas claro que em público ele não falará isso nesse primeiro momento, até porque, querendo ou não, o Fernando Henrique vai ter que apoiar aí o Dória, pelo menos no primeiro turno, né, Paulo? Continua, Fabi, por favor. Não, eu estava falando em relação que tem duas eleições ocorrendo, a gente está vendo os candidatos propriamente ditos e o pessoal aí dos partidos, caciques partidários, lutando para sobreviver e fazendo essas confederações, essas federações. E essas federações, nessa vertente, a gente vê, né, o A juntar com aquele outro que a gente nunca imaginou, o caso aí, por exemplo, de Lula e Fernando Henrique. E agora, para o seu coraçãozinho, Paulo, em relação ao Dória, eu preciso dizer, né, não passe mal, não, tome uma aguinha de coco, que vai combinar. Eu acho assim que ele não tem a mínima chance. Eu fiz uma enquete esse final de semana. Eu só trazer um dado. Eu fiz uma enquete no meu Twitter. Paulo é o cara com mais fé que eu conheço. Eu fiz uma enquete. Olha só, eu fiz uma enquete no Twitter perguntando qual foi o pior governador da história de São Paulo, sem dar nomes. E eu pensei, inclusive, que as pessoas iam trazer nomes de lá de trás. E olha, foi unânime. Mas a sua base é bolsonarista, é óbvio que vão falar do Dória, né? Pode ser que minha base seja bolsonarista, mas eu também converso com muita gente. Essa rejeição ao Dória... Você não me vem falar de pesquisa de Twitter, hein? Vou abrir uma pesquisa do Twitter, pô, 100% das pessoas que me seguem são bolsonaristas e vai dar 99% de Bolsonaro. Mais recente, nem lembram quem foi os anteriores. Mas a rejeição dele é de fato. Vocês sabem quando eu acho que o negócio começa para valer? 30 de março. Porque é o prazo limite. Eu queria muito ter essa sua fé. Calma, insisto nisso, hein, turma. Minha fé é inabalável, Paulinho. Inabalável.
por que é 30 de março? Vai, Por que é 30 de março? 30 de março Porque vai começar. 30 de março é o prazo, 30 de março, 1º de abril, é o fechamento das janelas partidárias. Aí a gente vai ter com clareza quem está filiado em cada um dos partidos e quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser candidato, aquela história toda. Esse é o primeiro passo da eleição de 2022. Aí depois disso a gente começa a conversar, Zoe Martínez. Olha, Paulito, o Dória, seu querido Dória, ele aumentou, né, a verba em publicidade durante a pandemia. Acredito que para alavancar aí que ele era o pai da vacina no Brasil. E nem com essa narrativa, ele conseguiu ter popularidade. Pelo contrário, tomou uma medida assim, pé em cabeça, né? É que ele aumentou o salário dele as também, pessoas né, em casa. Pega mal. Milhares de negócios, né, faliram, comerciantes que tiveram que fechar as portas, gerou aglomeração, porque nessa aí de diminuir as frotas, né, a coisa Sem mais sentido. retardada que eu vi na vida, porque na pandemia você tem que aumentar, né, os horários de funcionamento dessas coisas públicas, e ele diminuiu, cara, Junto uma coisa com de Augusto, retardado junto aí. com o prefeito, aí né? acabou Lembrando. que as pessoas aglomeraram mais ainda. Ricardo Então, Nunes. e mandou a polícia, né, bater em pessoas que estavam andando ao ar livre no parque. As pessoas não perdoam isso, Mandou Paulo. bater? Não. O Dória mandou bater nas Não, tem pessoas no vídeo parque? de policial agredindo. Não, mas o policial pode Dória ter tido mandou uma bater? conduta Mas imprópria. quem que Não, mandou? policial mandou bater. O policial municipal. recebeu ordem de quem? Não, bater De não, quem? mas De quem é que o policial Não era ordem? fiscalizar, o cara No pode governo ter de um São abuso. Paulo. Não, é abuso isso aí, Zoe. Ninguém manda bater. Bom, tem vídeo pessoas. de pessoas sendo agredidas por senhora estarem lá, andando no que parque. é um abuso de autoridade. Sim, que um abuso foi de julgado autoridade quem que policial, mandou os mas não que o policiais? Dória Os policiais ligou e recebem falou, ordem "Bate". da onde? Isso aí não, né? Mas de quem os policiais recebem ordem? Não, a ordem é comandante pra da que polícia militar, supervisione, mas não bater. Isso aí é abuso. Pelo amor de Deus, Imagina, Paulo. imagina. O cara era completamente contra as pessoas andarem na rua. Queria todo mundo ficar em casa. Pelo amor de Deus, mandou... Como é que é o nome daquilo que colocaram nas portas lá dos comércios? Lacraram. Comércio, meu. E aí, César, me ajuda nessa análise aí. O Dória Vai, tem César, chance? agora ajudar o você tem que Dória, ajudar o César. Paulito. Eu discordo em alguma medida que, por exemplo, você considera que o lockdown de fato foi uma medida equivocada e como eu vejo, é uma medida pertinente. Mas eu não, me atendo a essa questão do Dória, eu não acho que ele tenha carisma, Matias, para nada nesse sentido. Me parece pouco provável que ele consiga uma ressonância suficiente para disputar o pleito presidencial. Então, como eu vejo, pelo menos, eu entendo o teu raciocínio que, de fato, as coisas ganham uma definição um pouco mais específica a partir do encerramento dessa janela a qual você se refere, mas eu não acho que o Dória tenha a mínima condição de avançar ao segundo turno. O estado de coisas que a gente tem definido hoje, eu acho que o encerramento dessa janela não altera a dinâmica que está estabelecida ao longo dos últimos 2-3 anos. Você vai ter Lula e Bolsonaro disputando o segundo turno, muito provavelmente, como eu vejo, Estou pelo menos. nessa aí E para com fechar César, essa questão segundo que a turno, Zoe Lula e levantou, policial... Posso só colocar um ponto? Eu concordo plenamente com o que vocês estão dizendo. Acho que o Dória está pagando pela rejeição que construiu. Mas eu acho que ele vai ser o cara da terceira via. Isso eu já falei várias vezes, porque eu insisto, Sérgio Moro, na minha avaliação, não vai até o final. E a coisa vai ficar com ele. Então nós vamos ter Bolsonaro, Lula e Dória. Aí o povo escolhe. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas eu só queria pôr essa coisa dos policiais, se de fato ele não mandou, né, porque acho difícil às vezes falar isso, mas ele não se opôs. E quem teve essa percepção são os próprios comerciantes, tá? Ele não teve nenhuma fala. A gente viu aquela senhora de Araraquara, que agora a gente já pode dizer, porque de fato o poder público foi condenado pelo tratamento que ela recebeu. César. Boa. Me parece, até você pode ver pelo tom que a coisa está tomando, que bolsonarismo e essa centro-direita, vamos dizer assim, ou a direita liberal, vão disputar o espaço no segundo turno, porque o Lula está garantido no segundo turno, gostem disso ou não, isso é o que eu me refiro à materialidade, não é que ele se acha. Existem todas as pesquisas de diferentes institutos que não são organizadas pelo PT ou são esquerdistas. Mas salto alto prejudica a eleição. Sem dúvida, mas eu não vejo. Soberba precede a queda. Precisamente por isso, Matias, que ele está organizando uma federação. Precisamente por isso que ele está escutando. Precisamente por isso está organizando. Ele colocou o Geraldo
Alckmin em última análise. Eu te perguntei, te parece que Alckmin na vice-presidência torna a candidatura do Lula mais palatável? Você me disse sim. Claro. Mas Pois é. O cara é conhecido como mais neutro, o ato demonstra, menos do Alckmin radical. foi um ato inteligentíssimo. Pois é, verdade. isso te demonstra de muitas formas, de uma maneira prática, que ele não está com salto alto, que isso é uma narrativa que está tentando ser ele avançada precisa. para minar a campanha dele, dizer, o Lula está se achando, César. o Lula está com papo de já ganhou. Você não ouviu, Paulo, ele dizer nada nesse sentido de que eu já ganhei, comigo é assim? Claro que eu vi, ele está decidindo o ministério. Aonde? Não, Ele no tá Twitter trocando, dele, dizendo o que ele vai fazer, Sim. qual vai ser o ministério, qual vai ser o ministro. Já está vendo a posição do Geraldo Alckmin no governo. Revogar reformas. Isso aí, para mim, é salto alto, cara. Não, para mim não caracteriza salto alto, e ele tá com uma abordagem bastante plural nesse sentido. Ele está colocando o Alckmin, que é um representante histórico da direita liberal. Se isso não é um sinal de que eu estou adotando... Socialismo fabiano. Eu procuro ouvir todo mundo, eu procuro adotar um tom mais ameno. Eu acho só... Concordo, essa jogada do Alckmin, na minha avaliação, foi jogada de gênio, pensando eleitoralmente, e não discordo em nada do que você falou. Meu único ponto é, acho o PT fominha. É fominha. Porque se você for analisar aqui em São Paulo, está bancando a candidatura do Haddad contra a candidatura do Márcio França. Poderia muito bem ceder em São Paulo e fazer uma puta de uma chapa Haddad. Tem como ceder o Haddad sem o Alckmin aparece com 38%, Sabe por que o PT é fominha? Matias? Porque ele nunca olha para o Ciro. Eu não sou esquerdista para levantar essa bola aí, mas eu acho, ele olha lá para o Ciro e nem considera o Ciro. Então eu acho realmente que eles são salto alto e não consideram as outras lideranças esquerdistas. Veja, o Haddad no auge do antipetismo teve 47 milhões de votos. No auge do antipetismo. Quando essas narrativas de quebrou o Brasil, da mamata, do kit gay, tudo isso estava no auge. O Haddad teve 47 milhões de votos. Hoje, ele aparece, sem o Alckmin na disputa, com 38%. Eu não sei se vocês já conversaram pessoalmente com o Haddad, mas o Haddad, porque teve essa coisa do poste do Lula, o Haddad é uma potência, cara, me desculpa. Ele é um intelectual orgânico, ele é um intelectual acadêmico, ele tem... Que não tem carisma. Ele tem ressonância... Como ele está com 40% de voto, Fabi? Isso é transferência de voto e uma suposta pesquisa. 40? De onde você está tirando isso? 38% sem... Maluca. No estado de São Paulo, 38%? 38% sem o Alckmin na disputa, ele é de longe o principal candidato, Matias. Veja, eu entendo que surge um certo desespero a essa altura do campeonato, porque se o Lula vence a federação e o Haddad vence no estado, realmente a extrema direita e a direita liberal se veem numa situação delicada. Agora, o Lula cedeu em alguma medida, Paulo. Ele está colocando o Geraldo Alckmin na vice-presidência da República, negócio interessante para ele. Não está cedendo nada. Vai botar quem de vice? O Mourão? Hamilton Mourão? Lógico que não. Tem que botar o Alckmin. Melhor nome possível, porque ele consegue trazer justamente essa percepção de um negócio mais light. Concordo que para os efeitos do que o Lula pretende, o Alckmin é um nome interessante, a despeito de ter algumas críticas nesse sentido também. Mas demonstra o ímpeto de pluralidade do Lula nesse sentido e de não adotar uma postura extrema esquerda. César, na minha avaliação, o Alckmin vai ser o maior instrumento de enganação política dessa eleição. Por quê? É a minha opinião. Porque, obviamente, ele vai ser utilizado para isso. Ele vai ser utilizado para mostrar um Lula paz e amor, sendo que o Lula paz e amor ele não é assim. Mas não te parece que isso serve aos propósitos dele também? Ele jamais chegaria na vice-presidência da República. O Alckmin teve 4,7% de votos, Matias, nas últimas eleições, cara. Sim, mas o Alckmin traz paz. O Alckmin traz uma percepção justamente de que o negócio é mais light. Exato, é o que a gente conversou, torna mais palatável. Não é a questão de intenção de voto. Não é a intenção de voto que a gente está discutindo, é justamente a questão mais em relação à política, mesmo ao mercado. O apelido do Alckmin é chuchu, né?